As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Fala aí, pessoal, muito boa noite. Nós estamos então aqui hoje, além da transmissão aqui que está sendo gravada, nós estamos também ao vivo na fraternal.net. Aqui, ó, www.fraternal.net.br, para falar do tema mais importante dessa noite aí, de tudo que vocês estão vendo aí na programação. Hoje nós iremos falar das sete camadas da cura, as 7 camadas da cura. Isso daqui é um estudo que a gente está desenvolvendo ali dentro da Holoclínica e nós chegamos à conclusão que ao todo nós temos 7 camadas até chegar a uma cura real aí dentro do corpo, da mente e do espírito de cada um de nós. Então, vamos pensar o seguinte, cada um de nós pode estar passando por um desequilíbrio, seja físico, emocional, espiritual, só que se cada um de nós não sair do lugar, não procurar ajuda, é como se a gente estivesse na camada 0, né? Como se a gente simplesmente não quisesse resolver o problema, não quisesse resolver a parada, não quisesse resolver absolutamente nada, a gente está na camada 0. Agora, olha só que interessante. Uma pessoa, por exemplo, quando ela está com dor, ela pode estar na camada 0 e pode estar lá, despreocupada, não querendo resolver aquilo que está acontecendo com ela. Só que, de tanto aquilo incomodar, de tanto aquilo doer, de tanto ela sofrer com aquilo, aí pode ser que finalmente ela pense o quê? E ir aonde? No médico. Então a primeira camada da cura é a medicina. A medicina ocidental, a medicina convencional ou a medicina alopática, como você quiser chamar. Essa medicina aí que desde criança a gente aprende aí a tomar remédio, a ir ao médico, a saber a opinião. Então essa seria a primeira camada da cura, quando você começa a querer resolver o problema, pelo menos em ordem física. Só que aí olha que interessante, tem muita gente que é muito cética, muito materialista, e tem mesmo até alguns que são ateus, não acreditam em nada aí de energia e tudo mais. Só que se a pessoa ela ficar por muito tempo com essa dor, ficar com muito tempo com esse problema emocional, isso estiver incomodando ela, corroendo ela por dentro, aí pode ser que finalmente ela assuma que existe o quê? Uma coisa chamada energia. Eu vou dar o nome aqui de energia. Essa seria a segunda camada da cura. É quando a pessoa ela já foi no médico, já tomou remédio, já às vezes fez até cirurgia e o problema volta. Volta ou no corpo dela, em alguma parte do corpo, ou em outra parte do corpo, mas aparece um outro problema. E aí é quando a pessoa, por exemplo, começa a cogitar, entre aspas, procurar algum respaldo, ou mais do ponto de vista mental, mais sutil, mais emocional, por exemplo, um psicólogo, um psicanalista, ou ela começa a procurar uma religião, ela vai lá no tapete de sal do não sei quantos pastor para rezar na cabeça dela, ou ela vai no centro espírita receber um passe, ou ela vai na missa para o padre benzer ela resolve tomar alguma atitude, não só mais do ponto de vista físico, mas ela começa a acreditar nessa questão da energia, do espiritual, do sutil. Ou até mesmo ela pode procurar uma acupuntura, né? Procurar um reiki, procurar uma massagem, porque ela começa a perceber, né, que às vezes, ou melhor dizendo, provavelmente a gente não é só esse corpo físico. Existe também a energia, certo?
E aí depois disso, que a pessoa começa a fazer essa busca, tem muitas vezes que ela vai fazer essa busca, né, com determinadas restrições. Então eu vejo muito isso lá na clínica. A pessoa vai, ela está com dor, ela está com um problema, ela aceita, por exemplo, fazer acupuntura, que são as agulhinhas, só que ela fala assim, eu chego e falo assim para a pessoa, é o seguinte, você vai precisar fazer uma massagem também. Ah não, massagem eu não faço porque eu não gosto que encosta em mim, que não sei o que. Só que se a pessoa ficar com muita dor, com um problema se agravando, ela vai chegar lá com tanta dor que provavelmente ela vai aceitar fazer a massagem. Então você vê que é como se fosse dentro de nós uma, entre aspas, autossabotagem. A gente falou pouquinho disso, né? Nos outros programas, praticamente falamos em 4, 5, 6 ou 7 programas só sobre autossabotagem. Então a pessoa vai se sabotando, ela vai dando desculpas, ela vai procrastinando o que ela poderia fazer logo de uma vez. E é por isso que essa camada da cura eu chamo de expansão. Então acompanha aí comigo o raciocínio. Ó. Camada 0, a pessoa nem procura ajuda. Camada 1, medicina convencional, medicina alopática. Camada 2, a gente está falando aqui de energia. E a camada 3, a pessoa começa a ter uma expansão e começa a aceitar tudo. Aí ela vai lá e consagra a planta medicinal, bebe ayahuasca, vai no terreiro, faz de tudo. Por quê? Porque o problema não está passando. Aí todos os preconceitos dela, todos os medos, tudo cai por água abaixo porque ela só quer resolver o problema, ela não está nem mais se importando com o que os outros estão pensando em nada, ela só quer resolver o problema, beleza? E aí, imagina que a pessoa já foi lá no acupunturista, já foi no terreiro, já foi no centro, já foi na igreja, já foi no massagista e nada resolve. Porque até aqui, alguém estava querendo fazer algo por ela. Só que nesta quarta camada, a gente começa a estudar o que a pessoa pode fazer por ela mesma. Ou seja, é a questão dos hábitos saudáveis. Então, além de ela ter feito tudo isso daí, ela começa a perceber também que talvez, mudando a alimentação, o problema dela se resolva. Talvez, ela começando a praticar atividade física, o problema dela melhore. Talvez, se ela parar de ser tão estressadinha, tão nervosinha com as coisas, aquela questão que ela tem no intestino possa melhorar. Então ela vai ter e vai ser praticamente obrigada a mudar os hábitos. E olha que interessante o que a gente está falando aqui, que nós estamos trilhando um caminho que a pessoa vai de uma camada para outra porque a questão não se resolveu. Ou seja, porque o problema está se agravando. Olha só que loucura. Sendo que eu estou aqui nesta noite justamente para que você vá de uma camada da cura para outra através da energia oposta à dor, oposta ao sofrimento, oposta ao medo, que é o amor, que é a expansão da consciência, que é o aumento da sabedoria e do seu aprendizado. Ou seja, eu já estou te explicando aqui as 7 camadas da cura, justamente para você não fazer como eu tive que fazer em minha vida, tive que sofrer, apanhar para chegar até a última camada da cura. Então, percebam o quanto é importante vocês entenderem todas essas camadas. Só que imagina que a pessoa, ela já fez tudo isso, né? Ela já foi no médico e as camadas elas vão se somando, né? Por você estar numa camada não significa que você parou de ir na outra. Não, você já está indo no médico, já está fazendo uma acupuntura ou indo num centro ou tendo uma espiritualidade, já está indo no psicólogo, não resolve, você já mudou os hábitos de saúde, não resolve. Então significa o quê? Que a gente vai para quinta camada. A quinta camada se chama identidade. Identidade. Identidade, Luiz, igual aquela do RG? Sim, identidade. É uma simples e básica pergunta que é: quem é você? Quem
é você. Então, infelizmente, muitos de nós não sabem nem ao menos quem é. Você não sabe, muito provavelmente, do que você gosta, do que você não gosta. Você fica mentindo para você mesmo. Um dos maiores problemas que eu tive na minha vida foi mentir para mim mesmo, ou seja, a minha mente racional, com todos os conceitos de pai, mãe, escola, padre, pastor, pai de santo, tudo isso na sua cabeça, propaganda, política, todos os P's influenciando aqui e deixando que você não respeitasse o quê? O seu coração. Toda vez que você mente, toda vez que você trai a verdade mais absoluta que existe no universo, que é a verdade do seu coração, você vai ter problemas na sua vida. Sejam físicos, sejam emocionais ou sejam espirituais. Porque você está negando a verdade mais bela que existe, que é a verdade do seu coração. Então pensa aqui comigo. Você pode abrir agora a internet, ler uma notícia e ela ser falsa. Uma pessoa pode te contar uma mentira. Até mesmo a pessoa que você mais ama pode mentir para você. Agora tem uma coisa que você tem certeza que nunca está mentindo para você porque ela está dentro de você. Que é o quê? O seu coração. Então, o seu coração, a sua intuição, ela nunca mente para você. E aí toda vez então que você deixa de ser quem você é, você trai a sua identidade. Você trai quem você é. E aí a gente começa a pensar na próxima camada, na sexta camada, que é o propósito. Então uma pessoa ela só tem o propósito muito bem definido se ela sabe quem ela é. Ela tem que descobrir a identidade dela, principalmente através de um processo profundo de autoconhecimento. Mas então, qual que é a diferença da quinta e da sexta camada? Olha só, a gente falou da questão da mudança de hábitos, né? Por que às vezes a pessoa ela já foi no médico, já fez cirurgia, já tomou remédio, não resolve, ela vai no centro, não resolve, muda os hábitos, não resolve. Por quê? Porque às vezes ela está, por exemplo, trabalhando com um negócio que ela não gosta. Então imagina uma macieira se esforçando durante anos para dar uma manga. Aí ela se esforça tanto que um belo dia sai uma manga na macieira. Só que na hora que todo mundo come aquela manga que está pendurada na macieira, todo mundo vai falar o quê? É uma manga, mas tá com gosto de maçã. Por quê? Porque a pessoa está forçando para ser uma coisa que ela não é. Ou seja, ela está traindo a identidade dela. E aí olha só que interessante. Identidade é diferente de propósito, que é a sexta camada. Identidade é a quinta, propósito é a sexta. Porque sem identidade você não cumpre seu propósito. Imagine essa historinha. A historinha da roda de bicicleta. Imagina que a roda de bicicleta, ela é uma rodinha, então ela sempre procurou alguém para encaixar. E a vida inteira ela se encaixou num carro. Só que toda vez que ela se encaixa no carro e tenta girar, fazer o carro andar, ela se machuca, ela amassa, ela se ferra. Por quê? Porque roda de bicicleta foi feita para encaixar e andar em uma bicicleta. Só que olha que loucura, às vezes a roda de bicicleta nem sabe que ela é roda de bicicleta. Aí imagina então a roda de bicicleta indo lá no psicólogo, no psicanalista ou no terapeuta, conversando durante horas, fazendo 10, 12, 15 sessões até ela criar consciência de que ela é uma roda de bicicleta. Aí daqui a pouco ela olha no espelho e fala: caramba, eu não sou a roda de um carro. Eu sou uma roda de bicicleta. Por isso que eu estava sofrendo tanto. E aí eu pergunto aqui para vocês: roda de bicicleta é pior do que roda de carro? Não. Roda de bicicleta é boa para bicicleta. Roda de carro é boa para carro. É a mesma coisa aquela pergunta: uma Ferrari é melhor do que um Jeep? Não. O Jeep é muito bom na areia ou na terra. A Ferrari é muito boa em uma pista plana. Então não existe melhor ou existe o que você nasceu para fazer.
E se você estiver aqui, nesse planeta, e ficar mentindo para você e não fazendo o que você nasceu para fazer, você vai se machucar. Você vai ter problemas. Assim como eu tive, provavelmente você vai ter também. Então, a primeira coisa é você saber quem você é, para depois cumprir o seu propósito, porque agora a rodinha de bicicleta ela vai ter uma missão, que é procurar uma bicicleta para encaixar. Agora, quem disse que ela vai ter coragem de assumir que ela não é uma roda de carro? De ela assumir que ela não é uma roda de carro para ela mesma e para todo mundo que acredita que ela é uma roda de carro, para todo mundo que vai se decepcionar demais se ela começar a assumir que ela não é roda de carro, ela é roda de bicicleta. E aí, entre a sua identidade e o seu propósito, vem uma coisa que a gente chama do Vale dos Bloqueios. Aí vai vir todos os seus bloqueios emocionais para justificar você não ser uma roda de bicicleta. Ou seja, você vai falar, eu sou muito velha, agora não dá mais tempo de ser roda de bicicleta. Ou você vai falar, ainda sou muito nova. Ou você vai falar, só dá para ser roda de bicicleta quem tem dinheiro. Vai dar 1000 desculpas diferentes para você não cumprir o seu propósito. Então, identidade, propósito, que é a 6ª camada. E aí depois, qual que será que é a 7ª? A 7ª é o seguinte, a 7ª camada se chama plenitude. O que seria plenitude? É a pessoa cumprir o propósito dela, só que tendo uma vida equilibrada, com todos os hábitos saudáveis, com tudo equilibrado. Por quê? Porque também tiveram pessoas que passaram aqui pela Terra que souberam quem elas eram e cumpriram o propósito delas. Quer um exemplo? Steve Jobs. Sabia quem era e cumpriu o propósito, mas não viveu em plenitude. Teve problema com a família, infelizmente adoeceu várias vezes. Por quê? Porque não viveu em plenitude, não viveu o seu propósito juntando os hábitos saudáveis, uma rotina regrada, um equilíbrio físico, mental e emocional. Então, além de você saber quem você é e cumprir o seu propósito, você precisa também ter uma gestão da sua vida, um equilíbrio emocional, mental, espiritual e físico. Certo? Então, essas são as 7 camadas da cura. Então, para você que assistiu até agora e ainda não anotou, anota aí. Camada 0, a pessoa nem está se cuidando. Camada 1, medicina convencional, ou alopática, ou medicamentosa, medicina tradicional. Camada 2, energia. A pessoa vai numa religião, num psicanalista, num psicólogo, ela começa a perceber que ela não é só esse corpo físico. Camada 3, expansão. A pessoa começa a aceitar qualquer tipo de tratamento. Camada 4, mudança de hábitos. A pessoa começa a perceber que ela vai ter que mudar alguma coisa. São os hábitos saudáveis. Camada 5, identidade. Quem é você? Camada 6, propósito. Por que você está aqui? A primeira pergunta é quem é você e a outra é por que você está aqui? Qual é a sua missão? Propósito. E a 7ª e última camada é a plenitude. É você cumprir o seu propósito, mas com uma vida equilibrada. Certo? Toda sexta podem me ver presencialmente, vou estar lá dando palestra e também aplicando o Reiki por 1 quilo de alimento, um agasalho ou um cobertor, às 8 horas da noite aqui na Holoclínica. E também a gente tem das 6h30 às 8 horas da noite o Canto da Alma, que é um coral terapêutico lá da clínica. Aceitamos convites aí para shows em asilos, orfanatos, centros espíritas, igrejas. Beleza? Aqui está o meu WhatsApp e na noite de hoje, que nós estamos aí fazendo uma dobradinha do ao vivo e também já aproveitando para fazer a gravação desse programa, eu deixo o meu agradecimento aqui ao Jefferson, que está aqui na parte técnica, ao Luiz, o nosso cameraman, e ao Ricardo e a Mara, que estão aqui nos bastidores acompanhando o programa. Um forte abraço, tenham uma excepcional quinta-feira e até a próxima.
Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.